Muito bem, nós estamos ao vivo. É muito importante que você dê o seu like, comenta e compartilha e responda a nossa enquete que daqui a pouquinho eu estarei colocando para vocês. Gente, é o seguinte, o Lula e o Alexandre de Moraes realmente estão querendo ou estão pagando para ver. E a casa vai cair. Vai cair. Nós já estamos levantando aqui informações importantes para poder trazer para você. A casa vai cair, só que é o seguinte, é muito importante que você, cidadão brasileiro, aperte os cintos, porque o avião vai passar por turbulência, o poderoso avião brasileiro. Por quê? Porque nós temos um piloto completamente bêbado e um copiloto completamente maluco. E sim, o espaço aéreo americano poderá ser fechado contra o Brasil. E não sou eu que estou dizendo. Eu vou repetir. Aqui, ó, eu tenho informação da tal da imprensa verdadeira. A tal da imprensa dona da verdade. Os donos da verdade discutiram aqui as últimas medidas anunciadas pelo governo norte-americano contra a ditadura da toga que está acontecendo no Brasil. Vem comigo porque o nosso vídeo só está começando. É muita informação que eu vou trazer para você a partir de agora aqui no canal. Eu vou te pedir uma vez só, agora no começo, para não ter que mexer com você mais para frente. Comenta, compartilha e manda esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua família para pelo menos mais um amigo. E vem comigo e preste atenção nesta informação. Vamos lá. Próxima semana de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Ou seja, isso é gravíssimo. Seria uma medida extrema que o presidente Donald Trump está considerando fazer contra o Brasil, fechar o espaço aéreo. Agora, preste atenção nesta informação. Gente, o Brasil pode ficar sem satélite. Nós não temos satélite. Nós não temos satélite. E o Brasil pode ser sancionado em uma das tecnologias mais importantes do mundo. Sabe o que significa um país sem satélite? Um país sem satélite é um país desprotegido militarmente. Ouça isso. Próxima semana de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%. Ou seja, olha aí, hein? Novas tarifas, né? Novas não, um aumento das tarifas de 50% que eles estão esperneando para 100%. E ouça isso agora. Implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. Bloqueio do uso de satélites e GPS. A pergunta que eu faço para você, o que você acha, coloca aqui nos comentários para mim, que aconteceria com o Brasil
se não tivéssemos mais, por exemplo, os satélites ligados. Sabe uma das coisas que poderia acontecer? Sabe uma das coisas que poderia acontecer? Uma coisa simples. A tornozeleira eletrônica que colocaram no Bolsonaro deixa de funcionar. A tornozeleira eletrônica que colocaram no Bolsonaro, por exemplo, deixaria de ser rastreada pela Polícia Federal. Ninguém saberia se o Bolsonaro está para a rua, está pescando, se ele saiu. Isso eu estou falando do Bolsonaro, que é um homem de bem. Porém, centenas de milhões de bandidos, né, ficariam irrastreáveis. Cargas de valores sumiriam do mapa. As empresas de segurança ficariam no voo cego. Ou seja, querido espectador desse canal, nós estamos vendo um maluco no comando desse país o tempo inteiro dobrando a aposta contra, né, o presidente Donald Trump. As informações continuam chegando. Preste atenção porque o mundo político está verdadeiramente um caos. Vamos junto, vamos acompanhando e vamos comentando. Vai colocando aqui, né, no nosso comentário aqui da onde você está falando, sua opinião de tudo que você está ouvindo. Responda a nossa enquete, que ela é muito importante. O impeachment a qualquer momento. A gente está tirando um agente com a caneta na mão e esse negócio de deixar sangrar é um perigo, porque a política muda a todo momento. Você vai falar, hoje ele está numa situação de não aderência, de prejudicial, e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? E se de repente o Trump, as decisões deles sejam tão nocivas quanto o Brasil, que de fato precarize a direita brasileira? Daqui a 6 meses, você não sabe para que lado vai. O grupo criminoso que hoje está no comando de coisas no Brasil perde avassaladoramente. Ele perde. Ele fala assim, opa, nós perdemos aqui a nossa caneta que controlávamos e sabíamos para onde íamos. Assim como nós não vamos saber, eles também não vão saber. Então vai gerar uma situação aí de incerteza para todos os lados. É muito melhor isso, na minha opinião, do que você ter a certeza de que esse aí vai estar comandando a caneta em 2026, comandando o processo eleitoral em 2026, possivelmente sendo um candidato de novo, fazendo gastos de bilhões. Acho que nessa próxima eleição vai ser a eleição em que os gastos para eleger os deputados, os senadores, o presidente, os governadores da esquerda serão recordes. Já estão gastando agora, com todas essas pedaladas fiscais que eles estão dando através de uso do dinheiro de Itaipu, dos Correios, da Previdência, todos esses desvios, é já para financiar a campanha desses inelegíveis. Sim. Que já estão aí comprando voto, porque eles sabem que vai ficar muito difícil para eles em 2026. Então você vai perdurar, quer que isso perdure mais um ano? Tô vendo a coisa ali no mês a mês, e é um absurdo o que tá acontecendo. O nível de ladroagem com o sistema político brasileiro, no mínimo dá uma estancada em algum nível. É como eu faço a leitura, tá? Eu sei que é politizado isso, não querem jogar, mas é um jogo muito perigoso. Ou seja, né, a única opção aqui, quer dizer, nós não temos outra opção, gente. A única opção que nós temos que pedir para o parlamento brasileiro é exatamente essa. As sanções do Trump, de fato, elas beneficiam muito mais o Bolsonaro agora nesse jogo do que a esquerda? Sim. Mas o que ele falou é verdade. Isso aqui vai colocar o Brasil numa situação irreversível. Eu vou repetir. E parece que é isso que o Lula quer. O Lula quer que as sanções, por exemplo, já imaginou se o Trump a qualquer momento agora meter 100% na taxa, né, de exportação do Brasil? 100%? Acabou, gente. Acabou. E você acha que o Lula está preocupado? O Lula quer que isso aconteça. Se o Trump falar que vai fechar o espaço aéreo americano para que nenhuma aeronave vá para os Estados Unidos, você acha que o Lula está preocupado? Não, gente, é isso que o Lula quer. Se o Trump, por exemplo, falar que a partir de agora a lei Magnitsky em todos os deputados e senadores, da direita, da esquerda, todo mundo, ninguém pode mais sair do Brasil. É isso que o Lula quer. O Lula, ele quer o caos. Eu vou repetir, o Lula quer o caos. Aí o que o Luiz Felipe está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o único remédio agora para o Brasil é o Lula ser empichado. Não pode continuar. Não dá para... É tipo assim, o Lula não tem nada a perder. Entendeu? O Lula não tem nada a perder. Ele falou aí dos desvios, dos bilhões de reais para poder custear a campanha dos inelegíveis. Os inelegíveis pelo sistema, Rodrigo? Tem alguém do PT que está inelegível? Claro que não, mas são aqueles que não têm voto. Essa gente não tem voto.
Então qual é a única forma deles elegerem senadores? Eles estão com muito medo das eleições do ano que vem agora. E eles não estão preocupados só com a eleição de presidente, porque para a eleição de presidente eles dão um jeito. Pessoal, vocês sabem do que eu estou falando. Eles dão um jeito para a eleição para presidente, se é que você me entende. Agora, como que eles vão controlar a máquina para poder eleger os senadores e deputados deles? Só tem uma forma: despejando dinheiro, comprando voto. Você está entendendo? Corrompendo o sistema com dinheiro. Então, assim, o que ele está falando aí é verdade. Vai ser a eleição que mais vai se gastar dinheiro público da história, porque eles não têm voto. Eles não têm popularidade nenhuma, eles não têm capilaridade política em lugar nenhum. A única chance desses caras voltarem realmente comprando muito voto. Então, eu concordo com essa opção. Ah, mas é um remédio amargo para a democracia. Não vem com esse papo de jornalista Zé Frizinho, não. Sabe, jornalista Zé Frizinho? Não. O remédio que está sendo amargo para a democracia brasileira chama-se Alexandre de Moraes. Que já não é nem remédio, né? Já se tornou veneno para a democracia brasileira. Lula é um remédio amargo. As sanções do Trump podemos chamar de remédio amargo contra o Brasil. Você está entendendo? Que faz mal para todo mundo. Quer dizer, o povo não fez o L e está sofrendo junto. Então, assim, é um doce remédio, seria um refrigério para a democracia brasileira. Para a democracia brasileira. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados imediatamente iniciar um processo de impeachment contra o Lula. Esse presidente perdeu o governo, ele perdeu a direção, ele perdeu a diplomacia, ele não consegue resolver um problema com a maior potência do mundo, que não é a China não, é os Estados Unidos. Ah, a China é o maior parceiro comercial, mas que acabou de pedir arrego para os Estados Unidos. Nem a China está dobrando a aposta contra os Estados Unidos, porque ninguém economicamente pode contra os Estados Unidos. E nós temos um presidente que está jogando o Brasil no buraco para poder manter o seu ego. O Lula tem que ser empichado. O Lula tem que cair. O Lula tem que sair do governo. O Lula tem que ser empichado. Ponto. Eu concordo. Coloca para mim aqui se você concorda com esse ponto de vista. 50 segundos e eu volto. Fica aí. Enquanto isso, responde a nossa enquete aí. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível. Muito bem, queridos, preste bem atenção nessa informação, aonde o Eduardo Bolsonaro deixou a imprensa podre brasileira muito alvoroçada. Presta atenção. Eu crer, né? Eu rezo a Deus para que a elite brasileira pressione o Alexandre de Moraes, porque uma das possibilidades que pode chegar a vir é o desligamento do Brasil do sistema SWIFT, que é essencial nas transações internacionais. O Trump fez isso com o Irã, fez isso com a Rússia. Se fizer com o Brasil, isso vai causar uma pancada muito maior do que a tarifa Moraes de 50%. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar numa eleição de 2026, onde você já pode extrair e concluir que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro.
Como é que ficará o Brasil no cenário internacional? As pessoas não estão entendendo que quando eu falo que as próximas semanas são decisivas, não é algo da boca para fora, não é algo de uma mente ideologizada. Eu estou falando a verdade. O Lula não tem interesse nenhum em resolver isso daí. Tanto é que está escalando Geraldo Alckmin para tentar conversar com os americanos. Isso não ocorrerá. O americano não vai conversar com quem apoia assassino de cidadão americano. O Hezbollah já matou vários, o Hamas, Jihad Islâmica, até os Houthis. Isso não ocorrerá. Então o Lula está querendo agarrar isso daí com unhas e dentes para tentar resgatar a popularidade dele. Mas isso não vai adiantar, porque a crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, ela vai se agravar. E o Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira. É segurando o ímpeto do Alexandre de Moraes. Leiam a carta do Trump. Ele fala que ele abre falando de Bolsonaro, e não só Bolsonaro, a perseguição também a todos os seus seguidores. Os senhores realmente acreditam que o Barroso, escrevendo uma carta para o Trump, com toda a ladainha que o Trump ouviu durante os 4 anos que ele não estava na presidência, né, de defesa da democracia, etc., da qual o próprio Trump foi vítima, vocês acham que o Barroso vai conseguir convencer o Trump? Ou será que ele está fechando, enterrando a possibilidade de uma mesa de diálogo? Porque o mundo inteiro está dialogando com o Trump. Inimigos e aliados históricos dos americanos. Só o Brasil que não. E só o Brasil tem uma tarifa de 50% por causa disso. Na carta dele ele fala, mais uma vez e finalizando, né, a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Por isso que eu tenho falado, olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e restrita. Depois ele fala da regulamentação das Big Tech. Começou agora a sessão 301. Se preparem. Virá a novidade dessa investigação da seção 301 também, que visa proteger os interesses comerciais dos americanos, podendo culminar nas sanções IEPA, né? International Economy Emergency Power Acts. Isso vai acabar sancionando muita gente para além de Alexandre de Moraes. Ele continua depois na carta falando alguma coisa de comércio e pincelando também a questão do sistema do complexo industrial de censura. Eu creio, né? Ou seja, gente, é uma das coisas mais importantes que o Eduardo Bolsonaro acaba de falar aqui nesse vídeo, tá? É o seguinte que eu gostaria de destacar com você. Claro que o vídeo que mais assistido aí da semana, esse vídeo tá viralizado em todas as plataformas digitais, nessa entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu na CNN, logo após o seu pai receber a visita da Polícia Federal, logo após terem convidado o Bolsonaro para ir colocar a tornozeleira eletrônica. Ele disse o seguinte, o que ele está sabendo, isso aqui é muito sério, gente. O que o Eduardo Bolsonaro está sabendo nos bastidores da informação é que o Trump pode não reconhecer, eu vou repetir, o Trump pode não reconhecer as eleições do Brasil. O que isso significa? Você já pensou? 2026, ocorrem as eleições sem Bolsonaro. O sistema coloca o Lula de novo. Beleza, colocou o Lula, ganhamos, companheirada, tudo pulando, Alexandre de Moraes aliviado, porque se o Lula perder a eleição, Alexandre de Moraes vai pra cadeia, amigo. O Fábio Schor vai pra cadeia, que inclusive já perdeu o visto, já não pode ir para os Estados Unidos, né? O diretor da Polícia Federal. O que vai aparecer de crime, né, antidemocrático, esses caras vão experimentar, preste atenção, tudo que esses caras inventaram, esses caras vai cair contra eles. Tudo que esses caras inventaram. Qual que é a conversa nos bastidores? Se o Bolsonaro não disputar a eleição, eu que sou o presidente dos Estados Unidos não reconheço o próximo, ou o Lula de novo, como presidente do Brasil. Por quê? Porque eles vão alegar de maneira internacional de que houve fraude nas eleições brasileiras. E isso não somos nós que estamos falando, gente. Você sabe que isso é um assunto até hoje proibido de discutir aqui na internet. As plataformas têm medo desse assunto. Mas o Eduardo Bolsonaro está dizendo nessas palavras. E aí, o sistema SWIFT, o que é o sistema SWIFT que o Eduardo Bolsonaro acabou de falar aí? É o consórcio dos bancos. Os bancos brasileiros, os bancos europeus, eles se reconhecem, se conectam, eles têm ligações entre eles para poder funcionar mundialmente, para que as contas se reconheçam, para que as moedas se reconheçam, para que as transações bancárias possam ter trâmite
um banco se reconecta com o outro, um acessa o outro, um reconhece o cidadão do outro, o cliente do outro. Se os bancos americanos excluírem os bancos brasileiros desse tal de SWIFT, acabou para o povo brasileiro. É a mesma coisa do povo brasileiro ter recebido a lei Magnitsky. A mesma coisa. É o que vai acontecer com os ministros do Supremo. Porém, só para eles. Eles não poderão abrir conta em lugar nenhum do mundo. Não poderão fazer transações bancárias em lugar nenhum do mundo. Não vai poder nada. Vai ter que andar com uma mala cheia de dinheiro e pagar tudo em espécie. Se quiser, por exemplo, negociar, né, em alguns lugares do mundo. Menos nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, condenado lá não entra, né, o Alexandre de Moraes? Não é isso, gente? Condenado lá não entra. Condenado por crime, né, da lei Magnitsky, por exemplo, não pode entrar. Então nós estamos vivendo uma situação mais complexa do que você pode imaginar. Uma fala dessa daqui do Eduardo Bolsonaro deixa sim os jornalistas de cabelo em pé. Eu vou colocar de novo, ouça bem. E, gente, o negócio vai ficar feio. A coisa vai ficar feia. Eu rezo a Deus para que a elite brasileira pressione o Alexandre de Moraes, porque uma das possibilidades que pode chegar a vir é o desligamento do Brasil do sistema SWIFT, que é essencial nas transações internacionais. O Trump fez isso com o Irã, fez isso com a Rússia. Se fizer com o Brasil, isso vai causar uma pancada muito maior do que a tarifa Moraes de 50%. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar numa eleição de 2026, onde você já pode extrair e concluir que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Como é que ficará o Brasil no cenário internacional? As pessoas não estão entendendo que quando eu falo que as próximas semanas são decisivas, não é algo da boca para fora, não é algo de uma mente ideologizada. Eu estou falando a verdade. O Lula não tem interesse nenhum em resolver isso daí. Tanto é que está escalando o Geraldo Alckmin para tentar conversar com os americanos. Isso não ocorrerá. O americano não vai conversar com quem apoia assassino de cidadão americano. O Hezbollah já matou vários, o Hamas, o Jihad Islâmica, até os Houthis. Isso não ocorrerá. Então o Lula está querendo agarrar isso daí com unhas e dentes para tentar resgatar a popularidade dele. Mas isso não vai adiantar, porque a crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, ela vai se agravar. E o Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira. É segurando o ímpeto do Alexandre de Moraes. Leiam a carta do Trump. Ele fala que ele abre falando de Bolsonaro, e não só Bolsonaro, a perseguição também a todos os seus seguidores. Os senhores realmente acreditam que o Barroso, escrevendo uma carta para o Trump, com toda a ladainha que o Trump ouviu durante os 4 anos que ele não estava na presidência, né, de defesa da democracia, etc., da qual o próprio Trump foi vítima, vocês acham que o Barroso vai conseguir convencer o Trump? Ou será que ele está fechando, enterrando a possibilidade de uma mesa de diálogo? Porque o mundo inteiro está dialogando com o Trump. Inimigos e aliados históricos dos americanos. Só o Brasil que não. E só o Brasil tem uma tarifa de 50% por causa disso. Na carta dele ele fala, mais uma vez e finalizando, né, a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Por isso que eu tenho falado, olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e restrita. Exatamente. Depois ele fala da regulamentação das Big Tech. Começou agora a sessão 301. Se preparem. Virá a novidade dessa investigação da sessão 301 também, que visa proteger os interesses comerciais dos americanos, podendo culminar nas sanções IEPA. Né? Ô, gente, essa questão das Big Techs aí, que eles achavam que não iam dar nada, vocês lembram disso? Que eles mandavam derrubar, desmonetizar canal, derrubar canal, sabe? Ameaçando as redes sociais, do jeito que eles estavam fazendo. Gente, eles esqueceram que essas empresas são americanas. Quando eles mexem com o YouTube, eles estão mexendo com os americanos. Eles estudaram a lei brasileira. Quando o Trump falou um seguinte aqui, ó, só para você ter uma ideia, o Rodrigo, que é proprietário aí do Expresso Notícia Nacional, canal com mais de 1 milhão de seguidores, um canal que fala para milhões de brasileiros todos os dias na internet. Quem é esse camarada? Qual que é o CPF, qual que é o RG dele? Ah, o CPF tal, RG tal. Qual crime que ele cometeu? Crime de opinião existe no Brasil? Não, não existe. Ah, tá certo.
Qual o crime que ele cometeu de criticar o governo? Não existe crime de criticar o governo, só inventar essa lei. Entendi. Olha na Constituição deles aí, se quando ele está ao vivo lá no canal dele, com mais de quase 1.500 pessoas online assistindo o canal, qual é o crime que ele está cometendo discutindo política? Nenhum. E por que o Alexandre de Moraes mandou derrubar o canal e mandou desmonetizar? Não, é porque ele simplesmente não quer que ninguém fale mal do governo Lula e mal do Supremo Tribunal Federal. Ah, tá. E se vocês não desmonetizar o canal dele e não tirar ele do ar, aí ele está ameaçando o Google, que é dono aqui da plataforma, e multar o Google diariamente porque não derrubou o canal. Aí mexeu com os Estados Unidos, meu amigo. Você tá entendendo? Por quê? Porque um país que tem lei, que tem Constituição e que é fechado com os Estados Unidos em vários acordos e benefícios internacionais para que os países prosperem, não pode ter um maluco com uma toga nas costas implicando ou aplicando multa em cima de uma empresa norte-americana operando aqui nesse país, que só veio para cá porque é um país seguro. Porque antes da empresa vir para cá, se dizia ser um país que seguia a Constituição. E o Trump falou, dentro da Constituição eles são um país livre. A Constituição, a Carta Magna deles falam que eles são um povo livre. Então, a partir de agora, mexeu com vocês, mexeu com o governo norte-americano. É isso que está acontecendo, né? E esses caras estão dobrando a aposta, né? O tempo todo, minha gente. O tempo todo. Vai dando o seu like aí, vai comentando, vai compartilhando, que sim, eu tenho vídeos aqui, né, que vão trazer para você uma clara, um claro entendimento de tudo aí que está acontecendo. Vamos lá. Companheiros, a situação da Philco, a empresa avisou, a direção da empresa avisou que ia acontecer demissões na fábrica. 860 pessoas, alguns dias atrás. Nós conversamos com a direção da empresa e foi feito um acordo, porque acima de 100 demissões tem que obedecer ao sindicato, né, que é a demissão em massa. Foi feito um acordo para esses trabalhadores aqui ter um benefício maior do que a convenção coletiva de trabalho. Nós estamos em negociação coletiva e não poderia demitir essas pessoas a não ser que pagassem um salário a mais. E vão ter assistência médica a mais. E também, principalmente, caso a empresa admita outra vez algumas pessoas, a prioridade é essas pessoas, né? Já tem algumas empresas chamando alguns trabalhadores para trabalhar, né? O setor de ar-condicionado, o setor de TV, de micro-ondas que foi demitido, né? E infelizmente houve isso. As outras empresas que também que produzem TV, preferiram não demitir. A Philco tomou essa posição, certo? De demitir as pessoas, que está a questão de vendas, correto? 860 pais de famílias que estão sendo demitidos. Hoje já foi homologado em 180 pessoas lá no sindicato, e está previsto durante quantidade de sexta-feira outra vez. Espero que a empresa reduza essas 160 demissões. Tá? E é isso que foi acordado. Se é acordado, demitir é ruim, mas é uma posição da empresa que a gente colocou esses benefícios a mais para os trabalhadores, né? E o correto é não ter desemprego. Gente, o que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? 800 pessoas demitidas na Zona Franca ali em Manaus, a empresa Philco demitindo. Se uma indústria, de uma fábrica de eletrônicos está demitindo 800 pessoas, significa que não está havendo consumo. As lojas não estão vendendo, o povo não está comprando. O Brasil já está entrando em colapso. O Brasil já está entrando em colapso, ou seja, 800 pessoas demitidas e segue o caos no Brasil. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Olavo, proprietário da Parada da Panela, e sim, nós vamos fechar, tá? E algumas pessoas têm pedido uma explicação melhor do porquê. Pessoal, é muito simples. Você está indo no seu supermercado com esse governo, com essa situação que está acontecendo, sem falar de política. Vamos falar da nossa prática. Esquece política. Vamos falar da nossa realidade. Tá sobrando dinheiro para comprar uma panela, para comprar uma roupa, para comprar um tênis? O que a gente está fazendo? A gente está empobrecendo. O Brasil está empobrecendo. Então, o que aconteceu comigo? O meu movimento caiu foi 30% no segundo semestre de 2024.
E aí as despesas não sustentam. Você tem que vender uma quantidade para você pagar suas despesas, seus funcionários, energia, tudo. Então, assim, com essa queda da venda, a gente vinha se arrastando, vinha sofrendo. E agora a derradeira vai sair um viaduto em frente ao seu comércio. Então a pista que passa em frente à loja vai afundar e a loja vai ficar lá em cima. E aí o que a gente fez? A gente decidiu encerrar, vender os estoques, as instalações, porque não é só eu que estou fechando. Quantas empresas fecharam no país? Quantos varejos estão sofrendo com essa situação? E por quê? Porque o brasileiro só está dando conta de comer, gente. E olha lá, muitos ainda não. Então, assim, não quero falar de A nem B. Eu quero falar da nossa realidade, de entrar para o mercado, botar 2 sacolinhas no caixa e gastar mais de R$100 facilmente. Então a gente que tem aí um pessoal que tem uma renda familiar de 4, 5 mil aqui na nossa região, que não é uma renda ruim, tipo a mulher trabalha, o marido trabalha, o filho trabalha, essa pessoa está sofrendo, ela está pagando aluguel, está fazendo uma compra de mercado, está sofrendo. Agora eu quero falar para vocês, quem aqui não está sentindo no bolso? Quem que não está? Então, gente, infelizmente a parada da panela é uma vítima do mercado e a gente está aí tendo que encerrar as atividades. Tem esse motivo da economia e o derradeira vai sair o viaduto. Beleza? Valeu, um bom dia. Gente, eu fiz questão de mostrar esse vídeo. Rodrigo, por que esse vídeo? Bom, mostrei para você uma empresa gigante que é a Philco, lá na Zona Franca de Manaus, demissão em massa. Vai ter que mandar a gente embora porque não está vendendo. E mostrei para você um empresário de 14 anos de mercado no ramo de panela, dizendo o seguinte: eu tenho que vender. Não, por quê? Eu tenho que acabar. Vendeu os estoques, acabou com o sonho de ser empresário. Por quê? Porque é exatamente isso aqui que a esquerda queria. A esquerda conseguiu tocar naqueles que geram riqueza para o Brasil. Aqui está o rosto de alguém que gera riqueza. Aqui está o rosto de alguém que gera emprego. Aqui está o rosto de alguém que gera financeiramente, que gira esse país. Você está entendendo? São pessoas como este empresário aqui que mantém a máquina rodando. É inviável. Ninguém consegue prosperar no Brasil mais. Você está entendendo? Ninguém consegue prosperar. Ele deu aqui um exemplo de uma família média brasileira, onde mulher, marido e um filho responsável, por exemplo, trabalha e que ainda não é casado dentro de uma casa, uma renda complementar de aproximadamente R$5.000, as pessoas não estão fazendo por café, gente. As pessoas não estão fazendo para comer. As pessoas ninguém tem dinheiro. E cada dia que passa, o dinheiro do trabalhador brasileiro vale menos. Estou mostrando aqui para você, um empresário com uma empresa de 14 anos, foi até não aguentar mais. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil da esquerda. E deixa eu dizer uma coisa para você, não pense você, não seja ingênuo, tá? Tira essa ingenuidade do teu coração, da tua mente. Eu sei que nós, o povo brasileiro, nós somos um povo bastante otimista, que a gente sempre acredita. Né? Até no futebol tem muito disso. Eu acredito. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. O Lula não pode governar o Brasil mais um mandato, gente. Não pode. É por isso que eles vão despejar bilhões do nosso dinheiro para poder eleger os inelegíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? Vou dar um exemplo aqui. Lindenberg Farias. O que esse camarada fez pro eleitor dele? Pro povo dele? Né? Tô dando um exemplo para você. Poderia dar outros aqui. Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, né? Vai colocando aqui nos comentários, aqui, dando mais exemplo dessa turma de esquerda. O que esses caras... Você tem certeza? Esse povo tem eleitor, gente? Eleitor de verdade. Aqueles que falam, cara, eu vou votar no meu senador, no meu deputado
Pensa num cara. Esses caras estão lutando para ferrar o Brasil. O único movimento desses caras no Congresso Nacional é pressionar o Supremo, essa turma do PSOL. Esses caras é pressionar o Alexandre de Moraes, que deve ser empregado deles, não é possível. Porque tudo que o PSOL manda para o Supremo Tribunal Federal vira lei. Eles querem porque querem que o Alexandre de Moraes prenda o presidente Bolsonaro sem motivo, sem trânsito em julgado, ok? Para quê? Para que o Donald Trump reaja e quebre o Brasil de vez. O Brasil quebrado, destruído, aonde o empresário sai fora daqui, aonde as pessoas vão embora daqui, aonde a riqueza é tirada desse país, vira Venezuela, vira o sistema. Até sistema bancário, eles já estão querendo importar da China para não depender dos Estados Unidos. Vocês viram isso? Um sistema de banco digital chinês para começar a oferecer para o povo brasileiro. No começo vai ser mil maravilhas, vai ser com taxas mais baratas, com transações mais baratas, com linha de crédito. Daqui a pouco, é o que eu estou falando, daqui a pouco a China é dona do Brasil. A China, através de seu banco, vai começar a emprestar dinheiro para brasileiro ferrado. Daqui a pouco o brasileiro ferrado vai estar dando suas casas, seus terrenos, seus patrimônios para poder pagar os bancos chineses, e assim se conclui o plano desse sistema, que é colocar o Brasil devedor da China. Eu vou dizer uma coisa para você, tudo é pensado, tudo é calculado. Eles não estão fazendo nada, gente, que eles não tenham controle, nada. Os que moram na cidade e que não sabem a situação do campo. Eu hoje tô sendo obrigada a assistir meu pai arrendando a terra porque não dá mais. O dinheiro da lavoura não paga mais todo o investimento colocado nela. Não é fácil para mim ter voltado para cá e ter que assistir uma coisa dessas. Eu sou a terceira geração aqui no campo. Na época do meu nono, que meu pai era criança, adolescente, naquela época lá, com um saco de trigo plantado e colhido a muque na natureza, eles conseguiam comprar terra, pedaços de terra. Hoje um saco de trigo tu não faz mais nada. Tu não consegue nem fazer o rancho pra semana no mercado. Vocês têm noção do que está acontecendo no mundo? Sabe quem somos nós? Somos filhos, netos e bisnetos de sobreviventes. Os nossos bisavós foram sobreviventes à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, à gripe espanhola. Somos bisnetos de muitos imigrantes, italianos, alemães, portugueses. Eles sobreviveram ao caos do mundo. E nós estamos aqui fazendo o quê? Dia 30 de maio, temos uma grande mobilização para salvarmos a agricultura gaúcha. Mas não é uma luta só do colono. Não é uma luta só de quem é agricultor. É uma luta de todos aqueles que dependem de alimento para sobreviver. Porque independente de quanto dinheiro tu tenha, se não tiver alimento, a gente morre. Então essa não é uma luta só minha. Essa é uma luta de todos aqueles que dependem de alimento na sua mesa todo dia. Vamos para as ruas? Vamos para... E aí ela continua falando. Então, se tava ruim, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu mostrei para você demissão em massa na grande indústria, 800 pessoas demitidas da Philco na Zona Franca de Manaus. Eu mostrei para você o empresário com uma pequena loja, não estou falando de fábrica, loja, de 14 anos que vende panela
dizendo que não dá mais. E agora eu mostrei para você uma filha de agricultora no sul que estão desesperados já há meses, dando um exemplo de que seus antepassados, né, ou a geração anterior de seus avós, com um saco de trigo eles plantavam, eles colhiam no braço e eles compravam terra e eles prosperavam. Esse era o Brasil sem o PT. Esse era o Brasil sem esses malditos aí no governo. Na época que ele tentava, batia nas eleições e ele não ganhava de ninguém. É na época dos avós dela. Na época que o Lula e que o Enéas avisava o povo brasileiro dizendo: não vote nesse analfabeto, porque para ser qualquer coisa nesse Brasil hoje precisa ter um diploma, e ainda mais dar um país nas mãos de um camarada que não tem uma faculdade, que não estudou. Vai dar o Brasil nas mãos desse cara. E aí eu lembro dos jornalistas dizendo o seguinte: isso é preconceito falar um negócio desse. Não, isso é racional, é uma verdade. O Brasil não pode ser entregue na mão de um camarada. Tá aí o resultado. Enquanto muitos na época ficavam com um discurso bonitinho, porque é errado falar isso, olha o que aconteceu. E o Enéas estava certo. Eu costumo dizer que Enéas Carneiro foi o melhor presidente que esse país não teve. E mostrei agora essa moça. A indústria, o pequeno comércio e no campo. Ninguém aguenta mais, gente. A única solução para esse país, os senadores, deputados federais, precisam agir rapidamente antes que seja tarde demais. Gente, as pessoas estão passando dificuldade no campo. Onde antigamente se dizia: quem tem um pedacinho de terra não passa fome, não passa dificuldade, porque quem tem um pedacinho de terra planta, colhe e come pelo menos. Acabou. A má administração nesse país ela é tão grande. A crise que vem por aí ela é tão grande. O Brasil está atravessando uma crise como nunca na história, com perspectivas de futuro tão ruins que até quem está no campo está com medo, né? Responda aí para mim a enquete. Vou aproveitar para responder a enquete aí. Muita gente não respondeu ainda. E deixa eu pedir uma coisa. Se você tá comigo aqui nessa live, por favor, mas mete o dedo no like aí agora. Vamos fazer a marca do like aqui disparar, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais desavisados, para que mais pessoas possam ter consciência do que nós estamos atravessando. Ajuda aí, você que gosta do canal, senta o dedo no like aí, compartilha esse vídeo o máximo que você puder e responda a nossa enquete. Você apoia Trump fechar o espaço aéreo americano contra o Brasil, ainda que seja um remédio amargo? Você tem liberdade para dizer que sim ou que não, tá? Não tem certo e errado não aqui. Tem a sua opinião, que ela é muito importante. Estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas, mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E só deixar esse alerta ao Brasil e dizer que a nossa batalha só está começando. E 2026 é logo ali e nós vamos libertar o Brasil. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Esse tipo de convocação ele é válido, ele é importante, da liderança, né, da direita. Vamos ocupar as ruas. Porém, né, gente, eles têm que nos dar garantia, têm que nos dar segurança, né? Porque a última vez que o povo brasileiro foi para as ruas, o exército brasileiro trabalhou junto com o governo para colocar velhinhos e velhinhas com bandeira nas costas do Brasil,
na cadeia. Eu não estou dizendo que nós não temos que reagir, não. Nós temos que reagir mesmo. Temos que tomar as ruas mesmo, né? Mas esse tipo de chamada aqui, por exemplo, é o tipo de coisa que, né, no meu ponto de vista, tá, pessoal? E não estou dizendo que ele está errado também, não. Eu estou dizendo, inflamar o povo é uma coisa, só que tem que dar suporte para o povo também, né? Tem que trabalhar pesado para impeachment o Lula. O Lula tem que sair do governo. O Brasil está inviável. O Lula não consegue, repito, fazer diplomacia com a nação mais poderosa do mundo. E o país está sob risco de falir, né? Na direção, debaixo desse comando do Lula. Não é verdade? Vamos lá. Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Presta atenção. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Fazer esse vídeo viralizar. Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Se você concorda com o Alan dos Santos, o Bolsonaro pode fazer isso. E eu não acredito que isso é fugir, como muitas pessoas falam, covardia. Não. Eu acho que ele vai preservar a vida dele. Porque se vocês bem lembram, o Bolsonaro disse que se ele fosse para a cadeia, na cadeia, eles iriam passar a vida dele lá. Quem lembra quando ele falou isso? E posso falar uma coisa para você? O negócio, a vontade desses caras é tão grande de ver o Bolsonaro fora, eles estão com tanto medo da liderança do Bolsonaro, que o Bolsonaro, por exemplo, não pode antecipar. Eu acho que já tem. O Bolsonaro já tem um plano para 2026. Quem é que ele vai indicar? Se você concorda que o Bolsonaro ele tem que fugir para a Embaixada dos Estados Unidos para não ser preso e, consequentemente, lembra aquele gesto? De quem é esse gesto aqui, gente? Ó, de quem é esse gesto? Vocês lembram? Quem fez assim, ó? Vocês lembram quem que fez esse gesto? O gesto não é meu. Eu nunca fiz esse gesto para ninguém. Mas esse gesto, ele é um gesto de alguém poderoso no Brasil hoje e ele fez diante das câmeras. Ele fez num tribunal. Ele fez esse gesto. E o Bolsonaro ficou com medo. Sim ou não? Você que está me assistindo aqui agora. Não sou eu. A cabeleireira Débora foi presa, condenada a 18 anos de cadeia pela frase "perdeu o mané". Não foi a Débora que inventou essa fala. Então, muitas coisas do que se é falado nesse país, que é crime, entre aspas, hoje, contra o sistema, não veio de nós, veio deles. O Alan dos Santos está dizendo aqui algo muito sério. Nós precisamos do Bolsonaro vivo. E ele tá falando que o Bolsonaro precisa se direcionar a uma embaixada. Presta atenção. Em uma das linhas, das ordens do presidente Bolsonaro de não poder dar entrevista, de não poder ficar na rua até tarde e tantas outras coisas, não se aproximar de uma embaixada. Se ele se aproximar, o Alexandre de Moraes coloca ele na cadeia. O Alexandre de Moraes coloca ele preso. Se você concorda com a fala do Alan dos Santos,
de que o Bolsonaro precisa salvaguardar a sua vida e você não concorda, e ele indo para uma embaixada para não ser preso, aonde a justiça, a Polícia Federal não pode entrar, que é numa embaixada americana, dê o seu like. Deixa eu ver aqui. Pelo número de like aqui eu vou saber se você concorda com o Alan dos Santos. Isso. Ó, muita gente dando like aqui concorda que o Bolsonaro deve salvaguardar a sua vida e correr numa embaixada. Dá o seu like aí. Clica assim, ó, no joinha, tá? Vamos ouvir o Alan dos Santos. Não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Fazer esse vídeo viralizar, Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Não é figura de linguagem não, nós estamos em guerra mesmo. E só para concluir o que eu estava dizendo aqui para vocês, eu acredito que o Bolsonaro já tem um plano. Quem concorre às eleições no lugar dele, caso ele seja preso. Caso o Alexandre de Moraes pague para ver e o Brasil tenha GPS desligado, espaço aéreo americano fechado contra as aeronaves brasileiras, né? Sanção, ao invés de 50%, 100% nas exportações. A lei Magnitsky alcançando ainda mais figuras de autoridade aqui no Brasil, né? O Marco Rubio anunciando a perda de visto dos senadores brasileiros e deputados também, principalmente o Alcolumbre e o Hugo Mota. A coisa vai ficar feia. A coisa vai ferver, querido. Isso aqui é muito sério. Muito sério isso aqui. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Fazer esse vídeo viralizar, Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Gente, todo mundo sabe que o negócio tá feio, né? Imediatamente. Já está comunicado e convidamos a todo o Brasil para uma grande manifestação em todas as capitais do Brasil no domingo, dia 3 de agosto, um dia antes do início dos trabalhos legislativos. Então, isso já é decisão. Capitais e em todas as cidades. Agora, outras mobilizações feitas daqui até lá ou do dia 3 em diante serão elaborados por esta comissão liderada pelos dois deputados aqui citados, deputado Zé Trovão e deputado Rodolfo Nogueira, que vão avaliar quais medidas podem ser tomadas. Nós só queremos dizer que nós, já que as escaladas autoritárias aumentam contra nós, nós aumentaremos o tom das manifestações e de ocuparmos as ruas do Brasil como resposta. Bom, hein? Já está comunicado e convidamos a todo o Brasil para uma grande manifestação em todas as capitais do Brasil no domingo, dia 3 de agosto, um dia antes do início dos trabalhos legislativos. Então, isso já é decisão. Capitais e em todas as cidades. Agora, outras mobilizações feitas daqui até lá ou do dia 3 em diante serão elaborados por esta comissão liderada pelos dois deputados aqui citados, deputado Zé Trovão e deputado Rodolfo Nogueira, que vão avaliar quais medidas podem ser tomadas. Nós só queremos dizer que nós, já que
as escaladas autoritárias aumentam contra nós, nós aumentaremos o tom das manifestações e de ocuparmos as ruas do Brasil como resposta. Eu quero saber a sua opinião aí, se você vai para as ruas, você vai pegar uma bandeira brasileira e colocar nas costas, você tem coragem. A diferença hoje é que o povo deixou de ser besta, né? Nós não contamos com o exército, nós não contamos com as forças armadas, nós não contamos com deputados e senadores. Deputados e senadores, na verdade, têm a obrigação de trabalhar pelo povo e dar vida pelo povo, porque se elegeu em cima dessa plataforma de que defenderia o Brasil. Então, para deputado e senador, nós não devemos nada também não, viu, gente? Nada. Tá? Eu estou muito desconfiado de muitos deputados e senadores, inclusive que se dizem de direita, que estão muito quietinhos. Vocês lembram do general Mourão, né? Que absurdo o Mourão, né? O Mourão esses dias dizendo que não admite o Trump gritar com o Brasil, né? Pergunta, né? Quem é Mourão na ordem do dia? Quem é Mourão? Vou até rimar agora. Quem é Mourão na fila do pão? Aonde o poder emana do povo? Aonde o povo tem todo o direito nesse Brasil, inclusive de mandar o Mourão para o espaço, jogar ele na lata do lixo da história dessa nação. E quando for contar a história desse camarada, um general oportunista que se elegeu nas custas do povo, e quando o povo mais precisou, virou as costas para o povo. Essa é a recordação que nós vamos ter de você, Mourão. E de muitos outros também. Nós vamos ter muito cuidado, viu, gente? Que nós está se aproximando agora as eleições, é um tempo de virada nacional, é um tempo onde muitos oportunistas virão. O PT, a turma da esquerda, eles têm bala na agulha. Os bilhões foram saqueados dos cofres públicos para poder eleger os inelegíveis. Eu gostei dessa frase do rapaz aí que falou. Eleger os inelegíveis. Em contrapartida, a matéria-prima, a capilaridade dos que não fizeram nada é subir agora no palanque para falar que defende Bolsonaro. Então fica muito esperto, tá? Que tem muitos que não merecem. Muitos merecem, mas outros não, né? Alguns nomes que me vêm à mente aqui rapidamente aqui, o Magno Malta merece, Marco Feliciano merece, sim ou não? O Gustavo Gayer merece, o Marcel Van Hatten, meu Deus do céu, Bia Kicis, Damares, são nomes, poderia falar tantos outros aqui, você deve ter os teus aí. Mas toma cuidado com os oportunistas que sumiram nesse tempo. E agora que está chegando as eleições, vai dar uma de que é de direita também. Não sejamos trouxas, né, gente? Não sejamos trouxas para não sermos enganados. Beleza, turma? Obrigado, viu? Você que me acompanhou aqui até agora. 57 minutos de live aqui, foi bom demais. Eu volto daqui a pouco, com certeza, com mais informação para você, tá? Me ajuda aí, compartilha, que é muito importante você me ajudar. A nossa enquete aqui, não estão perguntando aqui do resultado da nossa enquete. Por que não apareceu aqui a enquete? O resultado da enquete. Agora apareceu. Vamos lá. A pergunta foi: você apoia Trump fechar o espaço aéreo americano contra o Brasil? 92% da brasileirada aí falou que sim. 7% disse que não. Tivemos 1.400 votos. Obrigado por sua participação. Você que gosta do canal, você que curte aqui o nosso trabalho e acha que é importante, né, que nós somos uma voz importante, se você não é inscrito, inscreva-se. Verifica se você está inscrito, se o sininho das notificações está ativado aí para você, tá bom? Que a hora que a gente entrar ao vivo aqui, você não ficar de fora, não perder a nossa live. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe esta nação poderosa. Shalom. Olha, eu não sei como que esse governo não tem vergonha. Pessoas já estão na fila do osso. E nós, de certa forma, estamos caminhando para lá. Porque qual é a máxima desse governo? É empobrecer o Brasil. É empobrecer o empresário, empobrecer o agro, é empobrecer você. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo o que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular.
e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Qual é a nossa maior arma agora? Além de nos mantermos firmes, lutando pela democracia, nós precisamos gerar riqueza e gerar renda para proteger a nossa família. Aqui no link da descrição tem um aplicativo oculto, que não é mais tão oculto assim, que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha uma renda extra incrível.